Shalom Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é que dia, gente? Que dia? Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o quê? Momento do Hebraico, quinta temporada, a todo vapor. Estamos estudando textos bíblicos relacionados ao Sefer Iov, ao livro de Jó. Estamos caminhando bem e vocês que estão acompanhando a cada semana o Momento do Hebraico têm aprendido várias expressões novas, várias palavras e principalmente têm adentrado ao maravilhoso livro de Jó de uma outra forma, de uma outra maneira, com uma outra perspectiva, para dessa forma, até o final da nossa temporada, sem dúvida nenhuma, chegar a uma conclusão no final, com a junção de todos esses estudos, ao final chegar a uma conclusão. Por que, primeiro, desse livro existir, por que essa história ser contada e por que tudo isso acontecer com um homem tão bom, tão reto, tão justo, tão puro como Iov era. Não se desviava do mal, praticava o que era correto, fazia o que era justo aos olhos do Eterno. Por que ele sofreu tanto? Por que ele passou por tantas dificuldades? Tenho certeza que ao final do livro, essa pergunta, que era a pergunta que Jó sempre fazia, por que ele passava por aquilo? Ao final, sem dúvida, ele chegou à resposta. E com certeza vocês também chegarão. Bom, o principal objetivo do Momento do Hebraico é que você possa aprender o hebraico bíblico, Ivrit Hatanar, o hebraico da Escritura. Então vamos nessa para mais uma aula da quinta temporada desse programa sensacional que é o Momento do Hebraico. Eu tenho certeza que você que acompanha o Momento do Hebraico, você tem gostado das aulas e tem principalmente aprendido. Vamos lá. Iov, capítulo 8. E também, se der tempo hoje, vamos fazer de tudo para fazer os dois capítulos hoje, o 8 e o 9, tá bom? Como estamos vendo nas últimas semanas, nos últimos estudos, Iov recebe a visita de 3 amigos. Cada um vem de um lugar diferente, mas todos são da redondeza, descendentes de famílias, descendentes de Esaú, assim como Iov. E esses 3 ficam sabendo porque as notícias se espalham, notícia ruim, desde os tempos antigos até os dias de hoje, o ser humano é o mesmo. Notícia ruim se espalha muito rápido, então todos eles ficaram sabendo das desgraças que aconteceram com Iov. E vieram com o objetivo, claro, descrito logo no final, ao final do segundo capítulo, vieram com o objetivo de consolá-lo, de trazer consolo para ele. E aí o que nós estamos vendo é um verdadeiro, bang bang, um tiroteio entre os amigos de Iov e o próprio Iov, que tenta de alguma maneira se defender dos tiros disparados pelos seus amigos. São verdadeiras metralhadoras ligadas em direção a Iov, atirando em tudo que se move e o que também não se move. São artilharias pesadas, tiros através da língua julgadora de cada um deles. Nós já vimos o primeiro disparar sem dó em Iov. Cada um dos 3 tem um estilo diferente de expor
o que estão pensando. Todos vão julgar o Iov. O primeiro, ele é mais clássico, ele é mais cauteloso, ele utiliza melhor as palavras, ele é aquele morde e assopra, ele é aquela pessoa sutil, pisa macio, pisando em ovos, mas de uma forma, entre aspas, delicada, ele consegue ferir o Iov, que entendeu muito bem o que ele falou, que entendeu muito bem o seu julgamento. Iov responde de uma forma firme, responde de uma forma, repreende de uma forma correta o seu amigo, porque Iov percebeu claramente que o amigo estava julgando-o, que o amigo estava colocando tudo aquilo que estava acontecendo com ele na conta do próprio Iov, que aquilo que estava, todas aquelas desgraças que estavam acontecendo foram por culpa do próprio Iov. Ele deveria verificar o que ele fez de errado e se arrepender e buscar o Todo-Poderoso, que tudo aquilo era consequência dos seus pecados. Nós vamos ver que agora vai começar no capítulo 8 o segundo amigo. E vocês vão ver um estilo completamente diferente. Esse segundo amigo, ele é um pouco mais direto. Ele não faz rodeios como o primeiro. Ele não usa muito de subterfúgios. Ele não dá várias voltas até chegar numa conclusão. Ele é direto. Ele não tem papa nas línguas. Ele fala mesmo, diretamente. Vamos ver a fala de Bildad. Vamos lá. Vaian e respondeu, a resposta de Iov para o primeiro amigo. Ele agora responde a Iov. Esse é o Bildad ha-Shurri. O Shurri. Vaiomar e disse. E respondeu Bildad ha-Shurri e disse. Bildad. São duas expressões. Baal e Dad. Baal significa mistura. Mistura. Confusão, mistura. E Dad significa amor. Assim como a Havá. Dad, Dod, querido, amor. Então, um amor misturado. Para não dizer um amor confuso. Eu não acredito que o pai, que normalmente que se colocava era a mãe, pelo menos os israelitas, deixavam a mulher, depois de tudo que ela sofreu, desde a gravidez até o parto, os maridos israelitas davam como um prêmio, entre aspas, de consolação para aquela mulher, como um prêmio a ela, como um presente por tudo que ela passou, os maridos davam às mulheres o direito de colocar o nome nos filhos. Vocês percebem isso em todos os filhos dos israelitas. Todas as tribos, os nomes foram dados pelas mães, com exceção de Biniamim, que a mãe queria colocá-lo Ben-Oni, filho da minha dor. Na verdade, Ben-Oni, filho da minha aflição. Não é nem da dor. Oni vem de Ani, que quer dizer pobreza, quer dizer aflição, quer dizer... Filho da minha aflição. E aí o pai não aceitou aquilo porque
o menino iria carregar essa tristeza, essa dor com ele. Eu não sei qual era o costume, bem o costume da tribo de Esav, porque a gente não acompanha a narrativa dos nascimentos. O que a gente tem é a genealogia, já com os nomes, mas a gente não acompanha nenhuma narrativa de nascimento como foi com os israelitas. Não sei se era a mãe ou o pai que colocava, mas de qualquer forma, o que faz sentido aqui é um amor misturado. Um amor misturado em que sentido? Vários amores. Amor misturado, vários amores. Se foi a mãe, ela pode pensar assim, uma mistura de amor. O meu amor, o amor do meu marido, o amor dos meus pais, o amor dos meus irmãos. Não sei o que a pessoa está pensando. Agora, amor confuso, acredito que não foi esse significado que os pais pensaram. Porque Baal também significa, Baal, não Baal, Baal, também significa confuso. Amor misturado. Ele disse, verso 2, veja como ele é direto com Iov, diferente do primeiro, que não fala diretamente para Iov. É claro que para um bom entendedor, meia palavra basta. E Iov foi um bom entendedor do primeiro amigo. O segundo, ele é bem direto. Ele ele vai realmente na medula. Aí temos a seguinte pergunta, a seguinte questão. Qual é melhor? Ser direto, ser franco, ser honesto e direto, sem rodeios, de uma forma dura, de uma forma bruta, de uma forma direto. Ou usar palavras mais maleáveis. Em um texto da Escritura, no livro de Provérbios, que diz que a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita ira. É verdade? No caso aqui, é uma situação completamente diferente. Eles estão falando diretamente para Iov, eles foram consolá-lo. Então, aqui é óbvio que eles falarem diretamente, sem rodeios, para Iov é muito melhor. Porque ele não tem tempo nesse momento e nem suporta mais charadas, enigmas. Ele já está cheio com a cabeça, porque está aguardando até agora respostas do Eterno. E qual é a principal pergunta de Iov? O que eu fiz para merecer tudo isso? Essa é a pergunta. Qual foi o meu pecado? Qual foi a minha transgressão? Qual foi a minha iniquidade? Por favor, me diga. Porque bem sabes que eu sou um homem justo, que eu me desvio do mal, que eu não aceito suborno, que eu não cometo assassinato, eu não minto. Tu bem sabes disso, que és onipresente, onisciente, impotente. Mas por que eu estou passando? Será que não me confundiste? Não é possível. Como é que tu vai se confundir? Ele não tem tempo mais, ele não tem saco mais para isso, ele já sofreu demais. Mas Bildad, ele não tem papo na língua. Até onde a expressão correta é essa aqui, ó, tradução correta. Até onde a maioria das traduções vai dizer até quando, para fazer mais sentido.
Porém, se ele quisesse falar até quando, ele ia dizer o quê, gente? Qual é a expressão de tempo na Escritura? Ad matai. Ad matai. Ad matai. Até quando? É uma expressão conhecida na Escritura, na Torá. O Eterno diz essa expressão duas vezes. A primeira, ele diz para o faraó: até quando impedirás o meu povo de ir? E a segunda vez, ele fala para o povo de Israel: Ad matai, até quando deixarás de confiar em mim, de me obedecer? Pois disse para vocês que o man cairia por 6 dias. No 6º dia cairia em 2 porções. Mas no 7º, no Shabat, não cairia o man. Então por que vocês saíram das tendas para colher o man, se eu disse que não cairia? Até quando deixarão de confiar em mim? Até quando deixarão de obedecer os meus mandamentos, as minhas mitzvot? Então se ele quisesse falar até quando, ele falaria ad matai. A expressão que ele usa é uma expressão mais dura ainda. Ad an, até onde? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer com Iov, para Iov? Até onde você quer ir com isso? Até onde você quer chegar com essas palavras que você está usando? Vamos ver o que ele está querendo dizer? Até onde temalel, a palavra malal aqui é dessa expressão que vem o termo milá, palavra. Temalel, até onde irás declarar ele estas coisas. Vê, ruach kabir, ruach eu vou deixar para você traduzir, que todo mundo sabe o que é. Mas eu vou traduzir kabir. Kabir é uma expressão que significa poderoso, majestoso, pesado. Poderoso. Vê, Ruach Kabir, o que é isso? Ruach, todo mundo sabe que é vento. Quem é que não sabe que Ruach é vento? Só quem não estuda hebraico. Quem estuda hebraico sabe muito bem que Ruach não significa espírito. É uma tradução fraudulenta, baseada nos entendimentos das religiões posteriores. O que eu quero dizer é, nos tempos bíblicos, essa palavra jamais tiveram no pensamento que essa palavra significaria espírito. Eles nem sabiam o que era isso. Isso é algo posterior. Isso é algo mais recente. Isso é algo da Idade Média para cá, que começaram de forma muito, sabe, pisando em ovos, pisando macio, de forma muito sutil, foram inserindo esta palavra mas o que tem essa palavra? Gente, toda palavra traz no seu bojo uma doutrina. As palavras trazem junto delas doutrinas. É por isso que na Teshuvá nós temos que escolher muito bem, quando se trata da Escritura Sagrada, que tipo de palavra você vai usar. Porque se você usa uma palavra equivocada, você traz uma doutrina das religiões. Isso não é Teshuvá. Isso é continuar vivendo da mesma forma. Na Teshuvá, a gente entende o que é a Escritura Sagrada. A gente vive o seu contexto original. Não o contexto que as religiões querem que vocês vivam. Vocês querem viver da Escritura, ou seja, do original, ou das traduções criadas pelas religiões? Porque cada religião criou a sua tradução bíblica. É verdade,
Será que eu estou mentindo ou não? Qual é a religião que não tem a sua tradução bíblica? Eu apresento várias traduções bíblicas, cada uma de uma religião diferente, alô. Cada uma tem a sua. E cada uma coloca nas suas traduções as suas convicções, as suas doutrinas. Vento, cabir poderoso, ou seja, um vento impetuoso. Vento poderoso, um vento... Esse amigo está dizendo que até onde irás declarar estas coisas? A resposta de Iov que chocou todos eles e que choca todos aqueles que leem. Como pode falar isso contra o Eterno? Não é uma blasfêmia o que Iov está falando? Ele está falando a verdade. Ele não sabe por que ele está passando por isso. Ele sabe? Se ele falar que ele sabe, ele está mentindo. Ele não sabe. E o amigo está dizendo que as falas dele é um vento impetuoso. Inrei pirra. O que é inrei? Oh, vamos lá. Amar em hebraico, esse verbo aqui é falar, dizer. Inrei, os dizeres, as falas. Pi da boca, sempre que tem no final o ra, eu já disse para vocês que é tua, teu, tuas, teus. Se está falando para Iov, e se é boca essa palavra aqui, então é tua boca, os dizeres da tua boca. Vento impetuoso são os dizeres da tua boca. Eu coloquei aqui uma interrogação, mas eu coloquei sem querer essa interrogação. Essa interrogação não existe. É uma afirmação. Ele afirma, é uma exclamação. Pronto. Até quando, ou até onde irás declarar estas coisas? Até onde irás declarar? Até onde tu irás com isso? Com essas declarações absurdas, Iov. Porque vento impetuoso são os dizeres da tua boca, um vento que sai destruindo tudo, um vento que sai derrubando tudo. É isso que ele está dizendo. Olha o verso 3. E esse verso 3 ele é interessante, porque eu grifei aqui, destaquei uma palavra aqui, que é uma palavra nova para vocês. É uma palavra que aparece pouco na Escritura Sagrada, é uma palavra nova para vocês. Sempre que tem uma palavra nova, eu gosto de destacar. Veja o verso 3 aqui. O que o amigo de Iov, Bildad, a gente percebe que todos estes três amigos de Iov tinham relações com o Eterno. Todos os três amigos de Iov, ao que parece, pelo menos pelas palavras que saem da boca deles, que não quer dizer nada. Porque o que importa não é o que diz, o que importa é o que vive. Porque o que diz são palavras ao vento. Eu quero saber se dentro tem fruto. O fruto são as obras, as práticas. Tá? É isso que importa. É isso que importa. Eu não quero saber o que fala. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Logo, logo vocês vão estudar a Parashá Balak. E na Parashá Balak nós temos um personagem excêntrico, icônico, peculiar. Um feiticeiro por nome de Bilam, e o homem falava pelos cotovelos. E se você para ouvir esse cidadão, o cara fala um bocado de coisa bonita. O cara fala tanta coisa bonita sobre o Eterno. O cara faz cada discurso maravilhoso. Alô? Todo mundo se encanta. Ele engana todo mundo. Ele engana todos os envolvidos. Ele engana até os dias de hoje as pessoas que quando leem a história dele conseguem acreditar. Alô, olha que ponto chega.
conseguem acreditar que ele é uma pessoa boa, que ele é um servo do Eterno. Tem gente que acredita que Bilam, Balaão, é um servo do Eterno. Ele engana. Até hoje ele engana. Até hoje ele engana. Tal é a lábia. Tal são as palavras que tocam no coração das pessoas. Porque ele utiliza muito bem as palavras e ele coloca o Eterno em tudo que ele tá falando, tudo que ele está planejando, tudo que ele coloca o Eterno no meio. E, na verdade, Bilam é um tremendo de um malandro, de um picareta, que carrega o nome do Eterno para a mentira, para o engano. E assim conseguiu enganar, conseguiu ludibriar, porque ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, não conseguiu. Por não ter conseguido, não desistiu, porque queria receber o pagamento, e ele conseguiu ludibriar até a própria defesa que o Eterno colocou para que o povo de Israel fosse amaldiçoado. O Eterno colocou uma defesa. Ele conseguiu ludibriar isso. Porque ele percebeu que se os próprios israelitas buscassem a maldição viria. Então ele instrui as mulheres midianitas e moabitas para seduzirem os filhos de Israel para praticarem a prostituição cultual. Eles iriam por causa das mulheres bonitas, as mulheres iriam seduzi-los e levá-los a fazer a prostituição cultual, que é o sexo mais dedicado aos deuses. Os israelitas estavam interessados no sexo, nas mulheres, mas ao mesmo tempo conseguiram trazer o terror, trazer a maldição por causa da idolatria contra o Eterno. O cara era um malandro. Ele conseguiu. Ele foi morto. Observe. Palavra por palavra, todo mundo tem, gente. A gente observa os três amigos de Iov, todos os três falavam muito bem do Eterno. Olha só o que ele vai falar, esse Bildad vai falar. Tudo que ele está falando é certo, é correto. Mas eu pergunto, será que ele vive isso? Será que eles vivem isso? Se vivem, por que estão julgando Iov? Porque, olha só, o que ele está falando aqui é correto. E a gente pode até aprender algo do que ele está falando aqui e aplicar na nossa vida. Pena que a circunstância é completamente equivocada. Porque todos estão julgando um homem inocente. Inocente. Porque uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Por mais que a situação pareça que ele é culpado, cadê as testemunhas que realmente comprovam que Iov é culpado? Cadê a certeza? Cadê o julgamento dele? Ainda não houve julgamento. Cadê o julgamento? O julgamento é no final do livro. No final do livro, o Eterno vai bater o martelo. O Eterno já disse, já falou que realmente ele cometeu pecado. É só assim, a pessoa só passa por dificuldade se realmente cometeu alguma transgressão. O ser humano não passa por provas, por dificuldades, por tragédias, só se cometer pecado. Então, esse Bildad vai dizer, ele, ou seja, o Eterno, Iavet. O Eterno Iavet. O que é Iavet? Vamos lá, essa palavra é nova. Iavet, ela está flexionada. Como é a palavra? A palavra é vat. Vat. Esse ai não tem som, no caso.
Aí você vai ter o Vav com o A aqui embaixo, o som de A. Um patá. Vat. Só vai usar o som do Vav e o Tav. Vat. O que significa isso? Avat, perdão. Avat. Tem o som, o A tem o som. Desculpa. Me perdoe. A palavra original é essa aqui, ó. Sem o Yud. O Yud aqui vai denotar ação, a mão. A palavra é Avat. Perdão. O A tem som. Avat. Avat significa entortar. Você tem aqui uma linha reta. Então, avat seria você pegar essa linha reta e fazer assim, ó. Opa. Não ficou tão reta, né? Alô. Peraí. Avat seria fazer assim com a linha. Deixa eu apagar essas aqui, que não ficou legal, não. Você pega a linha reta, avat. Ela entortou, ela ficou... Alô, não ficou reta. Avat também significa deixar torto. Entortar. Pronto. Mesma coisa. Sinônimo. Avat também significa perverter. E aí a palavra perverter, ela pode ser usada em várias situações. Você pode perverter uma pessoa. Você pode perverter uma criança, tirar a inocência dela. Você pode perverter a escritura, modificar o texto. Alô? Modificar o texto. Perverter. E por último, falsificar. Perverter um documento, falsificar um documento, falsificar uma assinatura, falsificar uma palavra. Ou seja, a pessoa falou sim, você vai lá e falsifica o documento colocando que ela disse não. Você falsificou, você perverteu, você entortou, você subverteu. Tudo isso é a palavra avat. Uma palavra muito importante, porque essa é uma palavra que deve ser utilizada exatamente o que fizeram e fazem até os dias de hoje as religiões. Cada uma da sua forma, da sua maneira, entortaram, perverteram, modificaram, falsificaram a palavra do Eterno. Mas o Bildad está dizendo, Ha'el Yavet Mishpat. O Eterno perverteria, falsificaria, entortaria o juízo Mishpat. Que ele quer dizer o quê? Oh, Iov, você acha que o Eterno errou em trazer o juízo sobre você? Você acha isso? Que o Eterno, que o Eterno se enganou? Você está dizendo aí que é uma pessoa justa, né? Você está dizendo que é uma pessoa íntegra, ok? Por que você está passando por isso agora? Será que o Eterno se enganou? Será que ele perverteu o juízo? Ve'im Shaddai Yavet Tzedek? E será que Shaddai perverteu, falsificou, modificou, adulterou, subverteu, entortou? O que é a palavra tzedek? Justiça. Ele fez isso e houve. Será que o Eterno é injusto? Você recebe uma punição dessa sem merecer? A questão é que as pessoas ainda não entenderam. O que houve e recebeu não é uma punição. Não é uma recompensa. Isso é uma prova. Isso é uma provação. Isso é um teste. Não é nem aleatório. É um teste, é uma prova. Sabemos disso, mas Iov não sabe. Ele não sabe. E o Eterno quer deixar assim, por um propósito, que só será revelado no final.
Mas os amigos não conseguem entender isso. De prima, julgam. Na lata, julgam. Assim são as pessoas até os dias de hoje. É mais fácil julgar. É mais fácil apontar. É mais fácil olhar a situação sem saber de nada do que está se passando e decretar. Isso é por causa disso. Porque o Eterno não vai perverter o juízo. O Eterno não vai perverter a justiça. Se está acontecendo, é porque o Eterno julgou e condenou. Não, ele não julgou nada ainda. Ninguém foi julgado ainda. E houve ainda não foi julgado. E quando for julgado, sem dúvida, o justo juiz não irá condenar um justo. O justo não será confundido no juízo. Não importa se durante a sua vida ele passou por dificuldades, ele passou por provações, por lutas, por muitas derrotas, por muitas tsarotes, por muitas provações, por muitas dificuldades e aflições. O justo não será confundido, esquecido, confundido. O Salmo de Davi diz isso. O justo não será confundido. Esse amigo continua dizendo, o Bildad, verso 5 do capítulo 8. Im atah. Tudo que ele está falando é certo, é bonito, é correto. Mas a questão é, não foi correto falar isso para Iov, porque você não sabe o que Iov está passando e o motivo pelo qual tudo aconteceu. Eles foram lá, é só lembrar o motivo pelo qual eles foram lá. O Eterno os enviou lá, os impeliu a ir até Iov com um objetivo, e está descrito, para consolá-lo. Mas eles não aguentaram. A língua, alô, sacudiu dentro deles. É triste o ser humano. O ser humano é triste. Eles foram para consolar Iov. E Iov já disse isso. Por mais que eu pequei, pronto, eu pequei. Ok. Mas ainda que eu tivesse pecado, vocês deveriam me levantar, me ajudar, me consolar. Vocês vieram me julgar. Eu não preciso de juiz. Eu preciso de consolo. Eu preciso de amigos. Vocês não são meus amigos? Eu preciso de amigos. Na situação que eu estou agora, eu não preciso de julgamento. Preciso de auxílio. Preciso de um amigo, de um consolo. Foi isso que eles foram fazer, mas em nenhum momento consolaram Iov. Todos julgaram. Todos o condenaram. Im atah, se você shaher, buscar sinceramente, eu coloquei entre aspas, porque é uma tradução por equivalência. O que é isso aqui? Vocês viram na aula passada. A palavra shachar em hebraico é o levantar da manhã. É o suspender da manhã. É o início da manhã. Quando a luz do dia começa a subir e as trevas vão se dissipando. É a alvorada. Então o que ele está querendo dizer ele associa aqui de manhãzinha cedo, quando
o ser humano busca o eterno? Ele significa isso, que é o ser humano que, antes de tudo, ele busca o eterno. Ele no primeiro faz as coisas dele, faz tudo, resolve tudo, para depois buscar o eterno. Antes que tudo aconteça, ele começa o seu dia buscando ao eterno. Que normalmente se traduz buscar de madrugada. Isso é uma tradução também por equivalência. O que eu acredito que ele está dizendo aqui, pelo contexto, é esse buscar, esse levantar, esse buscar ao eterno pela manhã, logo cedo. É buscar de forma sincera, não importa o horário. Não importa o horário, pode ser até de noite. Poxa. Por isso eu coloquei entre parênteses, a tradução minha. Buscar de forma sincera. Ele, ao eterno. Ve El Shaddai Titehanan. Hanan em hebraico é graça, um sinônimo de Hesed. Então ele coloca claramente aqui que Iov era um pecador, um transgressor, desonesto, fez coisas erradas, que deve ter conseguido a sua riqueza de forma fraudulenta. Tudo isso passa pela cabeça deles. Perdeu tudo que tinha de forma fraudulenta, com certeza. E aí virou uma bola de neve. Uma hora desabou tudo, né? Caiu, a casa caiu. Literalmente, alô. Aconteceu isso mesmo, a casa caiu. E os filhos morreram tudo. A casa caiu. Ele está dizendo para Iov, se você buscar sinceramente ao Eterno e para Shaddai buscares a sua graça, você precisa da graça dele, Iov. Busque ele sinceramente. Rapaz, é horrível ouvir essas coisas. É sério. Num momento desse. Por mais que seja bonito e verdadeiro. Mas é horrível ouvir isso aqui. Porque, na verdade, essas palavras são julgamento. Iov não quer esse tipo de situação. Ele quer... Isso aqui não é consolo. Isso aqui é uma coisa bonita, mas tem que ser dito na hora certa. E o que ele está vivendo agora não é nada bonito. É a pior coisa que existe. Ele precisa de consolo, ele precisa de alguém que não o julgue. Não o julgue. Até agora todos o julgaram. Falam muito sobre a esposa de Iov. Criticam muito a esposa dele, mas observe. A esposa dele, Iov, a única coisa que ficou viva, que pertencia a Iov, a única coisa viva que ficou foi a esposa. Por serem uma só carne. Observe, as pessoas julgam a esposa, mas a esposa foi a única que viu Iov como ele realmente é. A esposa foi a única que falou a verdade para Iov, que o consolou. Porque o que é que ela disse para Iov? Tu ainda mantens a tua integridade. Ou seja, ela foi a única que acreditou na integridade do marido. Porque quem é que mais conhece o marido? A esposa. E a esposa sabia que ele era um homem íntegro. E tudo que ele estava passando não era por causa de trambiques, de pecados, de transgressões, de coisas erradas, porque ele era um homem íntegro e se desviava do mal. A esposa diz isso. Mas por que ele repreende a esposa? Porque a esposa falou para ele, Iov, tire a sua vida, abençoe o Eterno e morra. Ou seja, tire a sua vida. Não vale mais a pena você viver. Ela não falou isso porque ela odiava o marido. Não. Tanto que é ela que vai gerar os filhos no final para o marido. Ela disse isso por misericórdia ao marido. Porque ela não suportava ver o marido naquela situação. Ele não merecia passar por aquilo. Isso ela tinha certeza. Tu ainda mantém a tua integridade. Continua sendo íntegro até nessa hora. Vale a pena continuar vivendo desse jeito?
todos irão te julgar. E foi exatamente o que aconteceu. Todos eles, um a um, os que se diziam amigos, os que se diziam mais achegados, mais próximos a Iove, os que diziam ser seus companheiros, os que julgaram. Aí falam da esposa de Iove, a única que disse, a única que não levantou nenhuma suspeita sobre a integridade do marido. Ela tinha certeza que o marido era íntegro. Esse consolo foi o único que Iove teve, o da sua mulher. Que eu não vejo nada demais na proposta que ela fez ao marido, por tudo que ele estava vivendo. Não vejo nada de absurdo e de anormal, mas vejo em cada palavra dessa aqui, que esses amigos estão falando. Porque nada disso aqui é consolo. Nada. Ah, mas eles estão falando uma palavra bonita, uma palavra do eterno, mas nada disso aqui é consolo. O que a mulher falou, consolou Iove. Deu a ele a certeza que ele deveria viver. Por mais absurdo o que eu estou falando, possa parecer absurdo aos seus ouvidos, mas perceba, quando ela diz para ele, tu ainda mantém a tua integridade, ou seja, eu tenho certeza que tu és íntegro, não vale a pena viver. E Iove disse, opa, não, muito pelo contrário, mulher, isso que você está falando é uma loucura, é aí que vale a pena viver, porque tirar a minha vida agora é dizer para todo mundo que realmente eu sou um picareta, um malandro, que eu fiz um monte de coisa errada e não suportei conviver com isso. É aí que vale a pena viver. E eu vou viver até o eterno tirar a minha vida. Por quê? Porque até agora eu não sei o que eu fiz de errado. Porque eu tenho certeza que tudo que eu fiz, todas as decisões que eu tomei, todos os caminhos que eu trilhei, foram os caminhos dele. Aí eu quero que ele me diga o que é que eu fiz de errado. Qual foi o meu pecado? Vocês vão ver isso ao longo das falas de Iove. Ele vai questionar o eterno o tempo inteiro sobre isso. O que é que eu fiz de errado? Me diga. A fala da mulher trouxe a ele mais alento ainda, mais certeza ainda de que viver, continuar vivo, era o atestado de que ele não cometeu nenhum crime. A esposa foi a única que colocou claramente que confiava na integridade do marido. Tinha certeza que o marido era íntegro. Alô? Mas as religiões colocam essa mulher na parede e fuzilam-na. E atiram contra ela. Destroem. Mas tem que lembrar, é ela que vai gerar os filhos de Iove no final. Ela é a carne de Iove. Os dois são uma só carne. Pronto. Você começa a ler no hebraico as coisas, você começa a ver com outros olhos. Não é bem assim. Nem tudo é o que parece, né? Verso 6. Ou coisa bonita, mas chata. Porque quando é colocada fora de contexto. Por isso que a palavra, o Eterno diz claramente. Muitos utilizam essa palavra para a sua própria condenação. A própria palavra do Eterno utilizada para condenação. Porque utilizada de uma forma errada, equivocada. Aqui a palavra linda, bonita. Olha só. Em Zar, se você for puro, Zar é puro.
E achar, essa é uma palavra que aparece muito no livro de Iov. E achar é reto. Se você for puro e reto, atá. Se puro e reto for você, ao pé da letra. Zar. Se puro, e achar e reto, atá, fores tu. Que atá e a ir aleja veshilam nevat. Tzidkatecha. Tzidkaha. Tzidkeha, perdão. Tzidkeha. Vamos ler agora, traduzir palavra por palavra. Então, vamos lá. Si, zar, puro, e achar, reto, atá, tu, você. Então, se puro e reto fores tu, que atá, então atá, achav nos dias de hoje. Que atá, com ain, agora. Que atá, então agora, irá despertar aleja sobre ha, tu, você. Irás despertar sobre você Vishilam. Shilam é a raiz da palavra Shalom. Shalom. Shilam. Shalom. Tudo uma coisa só. O que significa? Pleno, plenitude. Despertará sobre você e plenificará Shilam, Veshilam, Nevat, a morada, Sidekeha, a morada da tua justiça. Então, essa morada da tua justiça, que era o que você deixava transparecer para todos, e ouve, só será plena se você for puro e reto. Com certeza você está no esgoto. Com certeza você cometeu crimes. Você fez alguma coisa errada. Você não foi reto. Você se desviou. Alguma coisa você... É assim os julgamentos até os dias de hoje. As pessoas apontam os dedos. Não sabem de nada o que está passando a pessoa. Mas apontam o dedo. Porque elas são juízes, são julgadoras. Não olham para os próprios erros. Para o Hashem. E para finalizar, o último verso da fala de Bildad que eu vou ler hoje, já chega, né, tanto julgamento. Verraiá e será Reshit. O que é Reshit? Princípio. Bereshit, no princípio, no começo. Verraiá Reshitecha. Esse Ra aqui é teu, tua. Teus, tuas. Então, teu princípio, e será o teu princípio, e será o teu começo. Mitsear. Algo tsear. Algo ínfimo. Algo, sabe, descartável, algo insignificante. O teu princípio, como tu era antes, lembra? Cheio de bens e filhos e tudo, e glória, o teu princípio será insignificante. Vê a rariterra. E o teu final, onde será muito aumentado, será muito maior do que o começo. Isso realmente vai acontecer. Mas não pelo fato dele se tornar puro e reto, porque ele já era puro e reto. Ele se desviava do mal. Isso está no começo do livro. Isso é repetido várias vezes. O Eterno repete, isso vai da boca do Eterno. O Eterno repete várias vezes que Iov era um homem íntegro, era um homem reto, que se desviava do mal. Isso não vai acontecer porque ele se arrependeu, nada disso. Não se arrepender de quê? O que ele fez de errado?
É incrível como as pessoas ficam tentando imputar sobre Iov transgressões, erros e coisa que ele não fez. Não é por isso que ele está passando por... Gente, não são pelos erros que Iov está passando por isso aqui. Isso é uma prova. Isso é um testemunho, isso é um ensino. Poxa. Quando Avraham Avinu, nosso pai Avraham, passou pela prova da Akedah, lembra? Ele passou pela prova da Akedah. Alô? Quando Avraham Avinu passou pela prova da Akedah. Akedah significa amarração. Quando ele amarrou Yitzhak para sacrificá-lo lá no Monte Moriá, o que o Eterno falou para ele fazer aquilo? Sabendo que ele faria, pois é onisciente. Para que mandar ele fazer aquilo e depois mandar ele parar? É porque o Eterno queria ver se ele iria obedecer. Mas o Eterno não sabe que ele iria obedecer? O Eterno já sabe. O Eterno sabe que ele iria obedecer. Então, o Eterno nem pede. Por quê? Porque ele já sabe que, pedindo, Avraham obedeceria. A prova não era para o Eterno saber, porque o Eterno já sabia. A prova era para quem? Capítulo 22, no hebraico, diz claramente no início. Era para o próprio Avraham saber. Para ele e os seus descendentes depois dele. Até eu e você. Imagine se o Eterno não pedisse essa prova. Porque ele já sabia. Então, eu não vou pedir nada. Aí não vai ter nada registrado. E como é que eu e você vai saber que um ser humano como eu e você, filho de Adão, Binei Adam, Ben Adam, filho de Adão, filho do homem, como as traduções colocam. Horrível essa tradução. Como é que saberíamos que um filho de Adão obedeceu ao Eterno de tal forma, de tal maneira, de dar a coisa mais preciosa que ele tinha ao Eterno? Um exemplo de fé, como todo mundo diz. Como é que saberíamos disso? Como é que o próprio Avraham saberia? Como é que Yitzhak saberia disso para passar para todas as gerações futuras, se não acontecesse? Entende? Então, as provas não são para o Eterno. Ele sabe. As provas não são para ele. São para quem? Para nós. Para a humanidade. Tudo serve a um propósito. Responder uma pergunta. Ashomer Ahi Anohi? Eu sou o guardador do meu irmão? Quem? Ashomer Ahiha? Ashomer Ahiha Atá. Sim, você é guardador do teu irmão. Guardador do seu irmão és tu. Algo que esses três amigos não praticaram. Eles não foram guardadores, guardiões de Iov. Eles foram o quê? Acusadores. Iov estava realmente sozinho. Ele é mulher. Mas como são uma só carne, a mulher foi a única que acreditou piamente na integridade de Iov. Bom, gente, 1 hora de aula. E nós teríamos também o capítulo 9, que é a resposta de Iov à habilidade. Porém,
Não vai dar tempo hoje. Vai ficar para a próxima aula. Hoje nós veremos apenas o capítulo 8. E na próxima terça-feira, porque eu poderia trazer na próxima quinta agora, mas não vai dar para mim. Eu tenho um compromisso. Um compromisso importante que logo, logo vocês vão ter a ver com a Techuvá Total. Logo, logo vocês vão ficar sabendo. Então não vou poder na próxima quinta. Poderia concluir essa parte, mas não vai dar. Vai ficar para a próxima terça-feira. A resposta de Iov, que será bem longa, viu? Vai ocupar muitos capítulos, pelo menos 2 capítulos, a resposta de Iov. O direto, mais direto do que isso, impossível. Bildad. Um beijo para vocês, que o Eterno os abençoe e os guarde. Um grande abraço. Tenham uma semana, uma continuidade de semana abençoada. Abençoada. Shalom para todos. Laila Tov. E até o próximo Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso. Beijo, pessoal. Shalom, shalom.